Pessoal, bem-vindo à aula onde a gente vai continuar tratando de norma, e hoje a gente vai tratar de conflito de norma no tempo, né? Então, o direito intertemporal visa solucionar os conflitos entre as normas novas e as velhas normas, entre aquela que acaba de entrar em vigor e a que acaba de ser revogada. Isso porque alguns fatos iniciam-se sob a égide de uma lei e só se extingue quando outra norma já está em vigor. Então, para solucionar esse conflito intertemporal da norma, para solucionar tais conflitos, existem dois critérios. Então, existe o critério das disposições transitórias e princípio da irretroatividade. Qual é o critério das disposições transitórias, que trata de conflito da norma no tempo? Ele diz o seguinte: o próprio legislador, no texto normativo novo, concilia a nova norma com as relações já definidas pela norma anterior. O que é que diz isso? Que a norma posterior vai ter disposições transitórias que vai regular, o possível conflito de normas no tempo e no espaço, em vista da revogação da norma anterior, regulando os fatos pendentes ou de efeitos protraídos no tempo, ou seja, os fatos jurídicos que ainda não se completaram ou que estão a se completar, que ainda não virou direito adquirido, que ainda não virou coisa julgada. Então, essas disposições transitórias vão ter disposições específicas pelo critério da equidade e da isonomia, tratando esses fatos que ainda não foram totalmente constituídos nos termos da antiga lei. Porque se eles foram constituídos nos termos da antiga lei de forma total, então aí é direito adquirido, é fato jurídico, ou coisa julgada. Então, se os fatos pendentes ou que ainda têm seus efeitos, que estão gerando efeitos, e essa norma vai influir nesses efeitos ou na aquisição desses direitos, e vai se transformar em direito adquirido, ou ato jurídico perfeito ou coisa julgada, a norma nova, em vez de simplesmente revogar a norma antiga e não dispor sobre esse conflito, ela já traz uma técnica chamada de disposições transitórias que a própria Constituição trouxe, resolvendo esses problemas, do conflito da norma anterior com a norma posterior. Então, as disposições transitórias vão flexibilizar e fazer com que os efeitos dos fatos pendentes ou ainda que não se constituíram em fato jurídico, em ato jurídico perfeito, em direito adquirido, em coisa julgada, eles estão sob a gênese, estão no processo, estão perto de serem adquiridos por uma questão de justiça. Disposições transitórias vai tratar esses fatos específicos de uma forma diferenciada, buscando o quê? A equidade, a justiça, para que essas pessoas que estão perto de adquirir o direito, perto de finalizar um processo, perto de ter uma coisa julgada, um direito adquirido, um ato jurídico perfeito, não venham a ser tratadas como alguém que nem começou o ato. Então, disposições transitórias é uma das técnicas que é usada pelo legislador e pela doutrina para resolver o conflito da norma no tempo. Então, disposições transitórias vai prever os fatos que ainda não se consolidaram no tempo e no espaço, nos termos da legislação antiga que está sendo revogada, e ela vai prever um tratamento especial favorecido, melhorado, em tese, que vai fazer com que essas pessoas se sintam protegidas naquele direito adquirido que está sendo construído, naquela coisa julgada que está sendo adquirida, naquele fato jurídico perfeito que ainda está sendo construído. Porque se já foi construído, se já foi definido, tem a proteção desses institutos. Mas alguns direitos, quando a norma vem, ele está faltando um ano para ser direito adquirido, um ano para se aposentar. É justo para essa pessoa, por exemplo, no direito previdenciário, ter submetido aos novos requisitos? Não. Tanto não é justo que disposições transitórias tratam essas pessoas que estão no período de transição de forma diferenciada, dando em vista do princípio da equidade, que prevê o quê? Para fatos diferenciados, tratamento diferenciado. Para fatos iguais, tratamento iguais. Para fatos diferentes, tratamentos diferentes, em nome da equidade, do princípio da justiça. O direito tentando ser justo e equânime, não fazer injustiça, nem mesmo quando uma norma começa a valer para efeitos futuros, que ela está
né, alterando a normatividade. Então, e outro técnico é o princípio da irretroatividade. Então, a lei não deve retroagir para atingir fatos e efeitos já consumados sobre a lei antiga, não é? Então, no caso, se os fatos que já se consolidaram no tempo e no espaço, quais são eles? Direito adquirido, fato jurídico perfeito e coisa julgada, tem a proteção constitucional. Para esses casos, a lei nova nunca vai poder alterar, não é? Ainda que são fatos sucessivos, ou seja, a pessoa já está recebendo uma aposentadoria, a pessoa já teve de uso capião reconhecido, a pessoa já teve direito à herança reconhecida e pagou o tributo menor. Para o aumento, por exemplo, do tributo de herança, que a pessoa vai pagar quando recebe uma herança, só vai pagar para as pessoas que vão receber a herança. Quem já recebeu, já determinou, acabou. Então, quem tiver pelo princípio da irretroatividade, qual é o princípio da irretroatividade? É que lei não vai retroagir, por quê? Porque ela não pode retroagir. Regra geral, lei não retroage, porque se ela retroagir, ela vai colidir com direito adquirido, vai colidir com fato jurídico e vai colidir com coisa julgada. E a Constituição garante que quem tem direito adquirido, quem tem um fato jurídico perfeito, uma coisa julgada a seu favor, não vai ser atingido por uma norma nova. A norma nova vai regular fatos pendentes e fatos futuros. Os fatos antigos ou pretéritos está protegido pelo princípio da irretroatividade. Então, pelo conflito da norma no tempo, existem duas técnicas que vão resolver esse conflito. As disposições transitórias, que vai resolver os fatos que estão perto de ser coisa julgada, perto de ser direito adquirido, perto de ser fato jurídico, mas ainda não foi integralizado, não tem todos os requisitos da norma antiga. A norma nova, em vez de ignorar isso, vai tratar isso de forma específica, regulando isso através das disposições transitórias, dando um tratamento diferenciado e especializado, não é? Para que essas pessoas não se sintam lesadas pelo a normatividade, ainda que ela não tenha direito adquirido a legislação, que já é um entendimento da doutrina da jurisprudência. Você tem o direito adquirido desde que você alcance os dispositivos da lei, antes que a lei mude. Ou seja, você alcançou o direito adquirido. Ainda que você não entre com a requisição de aposentadoria, seu direito está garantido. Mesmo que venha 2, 3, 4, 5 normas, ainda mesmo que você não tenha pedido, quando você pedir, qual é a norma que vai ser aplicada? A norma que você adimpliu os requisitos passados, ainda que você só entre com o pedido 3, 4, 5 anos depois, quando a normatividade já mudou 5, 6, 10 vezes, não importa. No direito previdenciário, visto o princípio de direito adquirido, vai ser aplicada a norma que valia no tempo que você adquiriu o direito. Ficou claro? Então, o princípio da retroatividade na norma vai proteger o direito adquirido, o fato jurídico perfeito e a coisa julgada. E o sistema de disposições transitórias. Uma norma nova que pode gerar muito conflito social e muito decisão jurídica contraditória, já vem prevendo um tratamento diferenciado, favorecido para as pessoas que estão perto de ter um direito adquirido, uma coisa julgada, um ato jurídico perfeito, certo? Então esses vão ter um tratamento diferenciado pelas disposições transitórias que a norma geral nova vai trazer, revogando a norma antiga ou a norma velha, certo? E por fim, o sistema que resolve a aparente conflito de norma no tempo é o princípio da retroatividade, que é dirigido pela proteção constitucional a 3 institutos. Quais são eles? Direito adquirido, fato jurídico perfeito e coisa julgada. Então, quem tiver um direito adquirido, já no seu patrimônio, já comprou a fazenda, já passou para o seu nome, ao aumento de tributo ele não vai pagar. Fato jurídico perfeito, já fez o negócio jurídico, já pagou, já transacionou, só falta passar para o nome, já é fato jurídico perfeito. Mesmo que mude a forma do contrato e tudo, vai valer o contrato antigo. E a coisa julgada, transitou julgado, então já não tem como a lei nova se aplicar àquele fato que já transitou em julgado. Então esse é o princípio da irretroatividade. São 2 meios que resolvem o conflito da norma no tempo, certo? Então, observando os fatos jurídicos e relacionando cronologicamente de acordo com a produção de efeitos, temos que eles podem ser pretéritos,
fatos jurídicos pretéritos são o quê? São os que se constituíram na vigência de uma lei e têm seus efeitos produzidos na vigência daquela lei. Então, os fatos jurídicos pretéritos, ele começou e terminou, gerou seus efeitos, nasceu, começou e gerou seus efeitos todos na lei antiga, é um fato jurídico pretérito. Existem os fatos jurídicos futuros, são os que ainda não foram gerados. Exemplo, uma pessoa está recebendo aposentadoria, né? Tem o direito adquirido a receber essa aposentadoria, mesmo que a fórmula de calcular essa aposentadoria mude, regra geral não vai mudar para ele, porque ele já tem o direito adquirido. Então, exemplo, até 2013, quem tinha recebido a aposentadoria por viuvez, né? A pensão por morte, a viúva ficava com a pensão por morte até falecer, ou seja, era vitalícia, independente da idade da viúva. Hoje não, existe um tempo para receber, é temporário. Quanto mais idade tiver a viúva, mais tempo ela vai receber. Quanto mais nova for, menos tempo ela vai receber a aposentadoria por invalidez. Hoje tem um limite no tempo, até 30 anos, né? Então, antigamente, até 2013, a pessoa recebia a aposentadoria por morte, ou a pensão por morte, né? Ou seja, a pessoa faleceu, ou estava aposentada, ou não estava, mas aí tem o direito a se aposentar, não é? E a pensionista começa a receber no lugar da pessoa como se fosse ela aposentada, é chamada pensão por morte, e até 2013 esse direito era vitalício. Depois veio a modificação, não é? E aí começou a ser relativizado o tempo de recebimento. O que era vitalício virou temporal e proporcional à idade da beneficiária, da dependente, né? Ou a esposa ou o menor incapaz. Então o tempo varia, né? Se for o menor absolutamente incapaz, vai ser pelo tempo que gerar. Se for absolutamente capaz, o dependente vai receber pelo resto da vida, certo? Então os critérios, os fatos podem ser pretéritos, que aconteceu e terminou tudo nos termos da lei antiga. Pode ser futuros, são os que ainda não foram gerados, e os pendentes são os que foram constituídos na vigência da lei anterior e não produziram todos os seus efeitos naquela lei, ou seja, foram constituídos no tempo da lei anterior, começaram a produzir efeitos, mas tem outros efeitos para ele gerar que vai ser gerado no tempo da lei nova. Então, como é que o sistema vai tratar esses fatos? O pretérito é fato pretérito, já foi o fato consumado, né? Os futuros é que vão existir, esses vão ser regulados pela nova lei. A quisila vai acontecer nos fatos pendentes, ou seja, que eles foram constituídos no tempo passado, começaram a gerar efeitos no tempo passado, mas tem efeitos que ele vai gerar no tempo presente e futuro. Como ficam esses fatos diante da norma? Esse é o conflito da lei no tempo, certo? Então, exemplo, você recebeu um contrato de empréstimo no ano passado. No início desse ano entrou uma vigência, uma nova lei. E até hoje a coisa emprestada está na minha posse. Como é que vai ser regulado isso? Pela lei antiga ou pela lei nova? Não é? Então esse contrato, embora constituído na vigência de uma lei, ele continua produzindo seus efeitos na vigência da lei revogadora. Segundo o princípio da irretroatividade, aos fatos pendentes é aplicada a lei anterior, porque a lei posterior só se aplica para o futuro. Então, o princípio da segurança jurídica. Então, esse contrato, embora constituído na vigência de uma lei nova, ele continua produzindo seus efeitos na vigência da lei revogadora, porque, segundo o princípio da irretroatividade, aos fatos pendentes é aplicada a lei anterior, porque a lei posterior só se aplica para o futuro. O que é fato pendente? O contrato foi feito na lei anterior e começou a produzir efeitos. Mesmo que venha uma lei nova, os efeitos desse contrato vai ser regulado pela lei antiga, porque o contrato já foi finalizado, é um direito, é um fato, é um ato jurídico perfeito. Então ele vai gerar efeitos enquanto o contrato estiver valendo e vai ser aplicada a lei antiga, porque é a lei que determinou a vontade das partes contratantes. Depois que esse contrato for rescindido, ou resolvido, ou exaurido,
um novo contrato, aí sim, esse novo contrato vai ser determinado nos termos da lei nova. Então percebe que os fatos pendentes, eles vão ser regulados pelo fato gerador que determinou o seu nascimento. Se o fato gerador se deu em vista da lei antiga, e o contrato foi feito em vista dos termos da lei antiga, desde que não seja dispositivo de ordem pública, que vai atuar em todos os contratos, vai ficar valendo o contrato antigo. Se fizer um contrato novo, ou se exaurir o antigo, ou se rescindir, resolver terminar o contrato antigo, faz-se o novo vai ser nos termos da lei nova. Mas o antigo, enquanto estiver vigendo, valendo 2, 3, 4 anos, vai valer o contrato antigo nos termos da lei antiga, porque ele foi constituído no termo da lei antiga, ainda que ele gere efeitos perante a lei nova, certo? Então, o princípio da segurança jurídica, que permite que as pessoas tenham a previsibilidade que se fez um contrato nos termos da lei antiga, esse contrato tem um prazo, enquanto valer esse contrato pelo prazo, vai ser aplicado o contrato nos termos da lei que regula esse contrato, mesmo que a lei tenha sido revogada. Então, exemplo, exceção, efeitos retroativos. Regra, efeitos prospectivos, né? Conflito de norma no tempo. Então, a lei que tem efeito retroativo é exceção. Regra geral, a lei é feita para valer por fatos presentes e futuros, certo? Então, excepcionalmente, a lei pode retroagir para atingir fatos pendentes, não é? Fatos que vão gerar efeitos no tempo e no espaço, não é? E fatos futuros. Os fatos pretéritos, os já consolidados no tempo e no espaço, que já virou ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido, esses a lei nova nunca vai atingir. Por quê? Porque a Constituição assim garante, é uma garantia da Constituição Federal, certo? Então, enquanto valer a Constituição de 88, direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, não pode ser atingido por lei nova. E os contratos vão ficar valendo enquanto tiver o prazo desses contratos. O contrato é de 5 anos, 6 anos, 10 anos. Se era assim que a lei previa, vai se aplicar a lei que permitiu a formulação daquele contrato. Se rescindir o contrato, se resolver o contrato, se o contrato for descumprido e for resolvido, o novo contrato vai valer de acordo com a lei nova. Mas o antigo contrato vai preservar a lei velha. A não ser alguns institutos de ordem pública, por exemplo, correção de contrato, inflação, correção. Esses aí, por ser de ordem pública, independente do contrato, tem aplicação imediata, porque está valendo do fato presente para o futuro. Mas aí já não existe a proteção do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito, certo? Porque você está regulando fatos de interesse público, fatos de interesse social geral, por exemplo, correção monetária, certo? Então, ainda que o contrato preveja de um jeito, vai ser aplicado o sistema de correção que o sistema do Banco Central e direito econômico determinou. Por quê? Porque é lei de ordem pública, lembra? Toda lei de ordem pública tem aplicação imediata, respeitando, né, o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Mas se esse direito adquirido, essa coisa julgada, tem efeitos no tempo, esses efeitos pendentes ou futuros, se for lei de ordem pública, vão ser modificados. Correto? Agora, se o contrato tem um prazo, aplique-se os termos do contrato em todos os seus termos de direito privado nos termos da lei anterior. Então, esse contrato é preservado, os seus efeitos dentro do seu prazo. Terminou o prazo do contrato, um novo contrato vai ser feito nos termos da lei nova, porque ninguém tem direito adquirido a regime jurídico. O regime jurídico pode ser mudado a todo tempo. Mudou, vale para frente. Mudou, vale para frente. Pode retroagir? Regra geral, não. A não ser para beneficiar o réu. A não ser para beneficiar as pessoas. Para prejudicar, a lei não pode retroagir. Certo? Ela só vale para frente, ela não vale para trás. Então, a lei pode ter efeitos ultrativos. Ela foi revogada, mas os fatos que foram constituídos durante a lei, ao tempo da lei que foi revogada, continuam a ser regulados pelo prazo do contrato. Então, se o contrato teve sua epigênese jurídica na época da lei revogada, ainda que a lei tenha sido revogada, o contrato vale. E vale durante esse prazo do contrato. Terminou o prazo do contrato, vai fazer um novo contrato, você pode
aplicar a lei antiga? Não, porque ela não está valendo. Você vai ter que aplicar a lei nova, certo? Então, a regra da irretroatividade em vista do princípio da segurança jurídica. Então, analisando o artigo 6º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, percebemos que a lei, em regra, é irretroativa, devendo ser expedida para disciplinar fatos futuros. Entretanto, a retroatividade da lei pode ocorrer excepcionalmente para fatos pendentes, ou seja, fatos que começaram a gerar efeitos jurídicos, foram constituídos durante a lei antiga, mas têm efeitos pendentes. Nesse caso, excepcionalmente, por exemplo, correção monetária de um contrato de aluguel. Foi determinado um fator de correção monetária determinado pelo sistema do Banco Central. Esse sistema não vale mais, foi revogado. Nesse caso, como é direito público, aplica-se de imediato sobre esse aspecto do contrato, mas os outros aspectos vão ser regulados pela lei antiga. Então, ela só tem efeito retroativo se for norma de direito público, se for norma de aplicação obrigatória, se for norma de aplicação geral de interesse social. Regra geral, a norma não é retroativa, não pode atingir todos os efeitos do contrato. Excepcionalmente, alguns efeitos do contrato vão ser atingidos através das disposições transitórias, em benefício das partes contratantes, ou em vista de atos de interesse macroeconômico, por exemplo, correção monetária, a moeda de pagamento, se mudar a moeda, vai mudar a moeda de pagamento do contrato, a correção da inflação. Ficou claro? Então, fatos de interesse geral de ordem pública, aí vai valer as disposições de ordem pública, especificamente nessa parte do contrato. O resto vai ficar nos termos que o contrato foi feito, ainda que a lei tenha sido revogada em vista do ato jurídico perfeito. Então, regra geral e retroatividade. Excepcionalmente, a retroatividade da lei pode ocorrer para fatos pendentes, desde que respeite o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Em essência, essa lei vai modificar os efeitos futuros, mas sem atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E só vai atingir no que é excepcional, no que é obrigatório para todo mundo, Correção monetária que prevê no contrato foi revogada, vai ficar aplicando ela? Não, ela não existe mais, a moeda que existia no contrato era real, mudou para cruzeiro, e aí? Vai pagar a pessoa em real se essa moeda não existe mais? Não, vai ter que atualizar o contrato. Então, certos aspectos do contrato tem que ser atualizados em vista do princípio da lógica, da racionalidade e da razoabilidade. Só isso. Mas o ato jurídico, o direito adquirido, aquela coisa julgada, permanece. Ficou claro? Então, o conflito das normas no tempo. A regra é irretroatividade em vista do princípio da segurança jurídica. A diferença entre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido parte do seguinte conceito básico. Ato jurídico perfeito é o ato que já se consuma segundo a lei do seu tempo. Ato jurídico perfeito começou e se consumou seus efeitos, seus termos, todos no tempo daquela norma. Antes da norma ser revogada, o contrato foi feito, valeu e foi cumprido, tudo no tempo daquele contrato. É o ato jurídico perfeito, certo? Direito adquirido é o direito incorporado ao patrimônio particular. Independente de ter requerido esse direito, já está recebendo esse direito. Se ele cumprir os requisitos da lei, ainda que ele venha pedir esse direito na justiça ou no setor administrativo, só depois vai ser aplicado a lei do tempo em que ele recebeu, contemplou os requisitos da lei revogada, certo? Então, o direito adquirido é uma proteção. Se você recebe um direito porque você cumpriu os requisitos da lei, mesmo que essa lei seja revogada, ela vai ser aplicada, como se ela tivesse sido aplicada. Você só foi pedir 2, 3, 4 anos depois, não importa, vai ser aplicada a lei do tempo em que você adquiriu o direito, certo? Então, como exemplo do ato jurídico perfeito, temos o contrato de locação, celebrado durante a vigência da lei, que não pode ser alterado somente porque a lei mudou. Ou seja, é necessário que o prazo do contrato termine, Então, fiz o contrato de aluguel e a lei regulava esse contrato de aluguel de uma forma, foi feito o contrato, ato jurídico perfeito. Enquanto esse contrato estiver no seu prazo, vai valer. Finalizou o prazo, resolveu-se o contrato,
aí não vale mais. Se eu for fazer um novo contrato com aquela parte, vai ser um novo contrato aplicando a nova lei. Mas enquanto aquele contrato estiver no seu prazo de validade, aplica-se o contrato nos termos da lei que gerou aquele contrato, certo? Quanto à coisa julgada, trata-se da qualidade conferida à sentença judicial. Ou seja, você tinha um litígio, alguém litigava seu direito, não reconhecia, o juiz deu uma sentença, recorreu, transitou em julgado. Então, a sentença judicial contra o qual não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. Então, a sentença que não cabe mais recurso é imutável e indiscutível, é a coisa julgada. Isso é a coisa julgada, é a garantia que o processo começou, terminou, você tem uma sentença favorável, mesmo que a lei modifique, vai ser aplicado o direito que foi aplicado na coisa julgada. Você tem o direito a receber aquilo ali nos termos da lei antiga, mesmo que ela tenha sido revogada. Isso é o efeito da coisa julgada, isso é segurança jurídica, não é? Você passou pelo processo, foi aplicado, transitou em julgado, não tem mais recurso pendente, não tem como modificar, e mesmo que venha modificar, não pode modificar nos termos da lei nova, tem que modificar nos termos da lei velha, não é? Então, mesmo que esteja pendente de recurso, não vai ser aplicada a lei nova, vai ser aplicada a lei do tempo do fato, né? E uma vez transitada e julgada e reconhecido o trânsito julgado, você, mesmo que a lei mude, ela vai mudar para os fatos pendentes e para o fato futuro. Por fato que se submete à autoridade da coisa julgada, que é a autoridade da coisa julgada? É a sentença que não cabe mais recurso, transitou em julgado. Você tem a garantia de aquela sentença imutável. Reconheceu uma propriedade que estavam discutindo. O uso capião transitou em julgado. Aquela propriedade é sua pelo resto da vida. Ficou claro? A não ser que um fato superveniente, extraordinário, não é? Exemplo, perda do objeto, do imóvel por desmoronamento, ou intervenção do Estado desocupando e desapropriando seu imóvel, aí sim. Mas regra geral, mutatis mutandis, nas condições normais, né? Você vai ter aquele direito ali reconhecido, né? Desde que você não abandone seu bem, ou não permita que outra pessoa venha usucapir seu terreno, se você estiver usando ele vai ser, né, cumprindo sua função social pelo resto da vida. Porque todo bem tem que cumprir sua função social nos termos da Constituição Federal. Então, a regra é a irretroatividade em vista do princípio da segurança jurídica. A ação de rescisão, excepcionalmente, uma coisa julgada pode ser rescindida. Tem um prazo de 2 anos para rescindir uma coisa julgada. A ação de rescisão, 2 anos depois de transitado em julgado. E só fatos graves é que pode determinar a rescisão de uma sentença. Passou os 2 anos, é coisa julgada. Então, transitou em julgado, tem mais 2 anos para rescindir a sentença. Passou os 2 anos, aí é coisa julgada imutável. Quais são as possibilidades da rescisão da sentença? A gente vai ver no artigo 966 do CPC. Então, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Se, segundo, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente, né? Então, essas duas possibilidades, se verificar que foi proferida a sentença por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Segunda possibilidade, for proferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente. Provado isso, a ação rescisória é julgada procedente e a decisão que transitou em julgado é desconstituída. Mas veja, são fatos graves, difíceis de provar e excepcionais. A ação rescisória é difícil de prosperar. Você tem que provar os fatos que você está alegando, são fatos graves. Provar que a sentença foi vendida, prevaricação, concussão, ou que a pessoa que julgou, o juiz que julgou, sentenciou estando impedido ou suspeito, ou seja, era amigo ou inimigo da parte, era parente até 3º grau e não podia. Suspeição e impedimento. O juiz que julgou estava impedido, suspeito, não é? Pressuposto processual, nulidade absoluta da sentença. Mas você vai ter que provar que só veio a conhecer o fato depois e alegou depois, porque antes você não sabia, certo? Depois transitou em julgado a sentença, você tem 2 anos para entrar com a ação rescisória. Então, a regra é retroatividade em vista do princípio da segurança jurídica. Mas a gente viu que a ação rescisória pode, né? Quais são as 2 outras possibilidades? A terceira,
se a sentença for resultado de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação com colusão entre as partes. Simulação é quando autor e réu, né, simulam um litígio, ou quando um autor e réu consegue transigir e tem sentença, trânsito em julgado, com transação, e uma das partes foi obrigada, né, sob grave ameaça ou violência física, a entrar em acordo, o juiz não sabia, homologou. Se provar isso depois, rescinde a sentença, mesmo que tenha transitado em julgado. E terceiro, resultado de dolo ou coação, e por fim, violar manifestamente norma jurídica. Isso é mais difícil ainda, porque em vista do princípio da interpretação jurídica, né, os juízes podem interpretar, desde que seja fundamentado, em diversos entendimentos. Mas se for provado que ele deu um entendimento completamente ao arrepio da lei, que ela aplicou um entendimento teratológico absurdo, aí você pode entrar com ação rescisória. Mas você vai ter que provar que aquele entendimento do juiz é o arrepio da lei. E é complicado, porque é um entendimento jurisprudencial, decisório, então tem que ser um entendimento teratológico. O juiz deu uma sentença contrária à lei, fundamentou e transitou em julgado, mas não tinha possibilidade jurídica, porque ele deu algo que é contrário ao direito. Existe a impossibilidade jurídica do objeto pedido, mas o juiz deferiu. Nesse caso, nulidade da sentença, ele vai declarar através da ação rescisória, certo? A sétima possibilidade é se o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, consegue prova nova, cuja existência, né, ignorável, ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. É a prova das provas. Ele não teve como sonegar. Quando ele teve a prova, se tivesse tido usado no tempo certo, a sentença ia favorável. Se ele tem essa prova, que é chamada prova da prova, prova rescisória, né, a prova que se ele tivesse usado, ele tinha tido a sentença favorável, ele pode rescindir. Tem um prazo de 2 anos para alegar essa prova, certo? E por fim, a oitava possibilidade da ação rescisória, prevista no artigo 966, se for fundada em erro de fato verificável no exame dos autos. A sentença foi dada em vista de fato, erro de fato. O fato era um, o juiz interpretou como outro. Entendeu? O fato que ele julgou favorável era do réu, ele julgou para o autor. Tá lá. Mas o fato quem praticou era o autor, não é o réu. Tinha que ser julgado em favor do autor. Ele levou em consideração o fato praticado do autor como se tivesse sido praticado pelo réu. Erro material do juízo. Ação rescisória. Então veja que é muita possibilidade para rescindir. Mas é uma via estreita, é difícil, a jurisprudência restringe, a jurisprudência tem uma má vontade com a ação rescisória, porque fere a segurança jurídica, fere o entendimento do trânsito em julgado. Então a tendência é negar. Ainda que você tenha um cabedal doutrinal e probatório, depende do juiz entender da gravidade daquele fato provado. Se ele entender que não é grave, ou que você poderia ter alegado, ou se é uma forçação jurídica, que você não é nenhum desses 8 incisos, não é? Concussão, favorecimento, sentença dada por juiz impedido ou suspeito, ameaça do autor e do réu para transacionar, e aí você renuncia ao direito e faz coisa julgada, a existência de uma prova que você não tinha e passou a ter, não é? Ou a aplicação absurda da lei pelo juízo, ou por fim interpretação de fato favorável ao autor e réu, e foi um fato praticado pelo réu que deveria ter dado o direito para o réu, mas foi interpretado pelo autor, como praticado pelo autor pelo juiz. O juiz interpretou o fato erradamente. Em vista de erro material manifesto, ação rescisória, certo? Então, por fundado em erro de fato verificável o exame dos autos, qualquer pessoa depois, até o próprio juiz verificando aquilo, entende, a sentença é incorreta. Porque eu interpretei o fato praticado por uma pessoa, mas está provado nos autos que ela foi praticada por outro. Eu entendi que foi praticado pelo autor, dei para o autor, mas quem praticou foi o réu. Se eu tivesse interpretado corretamente, eu tinha dado para o réu. Se está lá provado, ação rescisória. Ficou claro? Mesmo que transitou em julgado, você tem 2 anos a partir da transitou em julgado para entrar com a ação rescisória. São 8 possibilidades restringidas pela jurisprudência, porque a tendência
mesmo com a sentença injusta, mas é que ela traz segurança jurídica. A ação rescisória, ela é uma questão que fere a segurança jurídica em certo aspecto, em nome da justiça. Mas assim, em vista da justiça e da segurança jurídica, o direito sempre vai preferir a segurança jurídica, a pacificação social. Por isso que a ação rescisória é olhada com grano salis e com rigorismo pela jurisprudência, pelo juiz. Ficou claro? Pessoal, com isso a gente finaliza a primeira parte da nossa aula, né? E até a próxima aula, onde a gente trata de conflito da norma no tempo. Até a próxima aula. Obrigado.